Vamos passar à entrevista com André Ventura, presidente do Chega, que está já aqui ao meu lado, nos estúdios da SIC. André Ventura, bem-vindo a esta edição da noite. O tema dos incêndios continua na ordem do dia. Acabámos de ver mais este incêndio que começou a lavrar hoje. Tem sido acusado de algum aproveitamento relativamente a esta matéria, depois da publicação de um vídeo em que é visto a apagar algumas chamas e também alguma interação com os populares. Pergunto-lhe por que razão é que sentiu necessidade de publicar estas imagens. Obrigado pelo convite. Olha, pela mesma razão que senti que era importante publicar imagens a ajudar os bombeiros e a levar bens essenciais aos bombeiros, quando outros achavam que esconder-se da população ou ficar fechado em Lisboa resolvia os problemas. Quando se pega em ajuda, eu já vou ao outro vídeo que refere, mas quando se pega em ajuda, como eu fiz, com bens essenciais, pedimos ajuda para levar aos bombeiros coisas que o Estado devia fazer, porque havia bombeiros sem refeições enquanto combatiam as chamas. Houve bombeiros que já estavam a escassear a água para poderem estar na frente de combate. Quando se faz isto é dizer ao país, ajudem, como puderem. Eu cheguei a dizer isto, critiquem o que quiserem, critiquem o vídeo, critiquem-me a mim, mas façam o mesmo. Peguem ajuda e levem. Se todos fizermos estava a criticar um bocadinho... Luís Montenegro por ter permanecido no Algarve, aliás já o fez várias vezes, por ter permanecido no Algarve e não ter estado próximo das populações. Eu acho que era sobretudo importante que as pessoas sentissem que em momentos de necessidade, os políticos não fogem nem se escondem, não viram a cara para o outro lado, estão lá e levam ajuda, vão fazer o que é possível. Eu vi muita gente... Mas está também a ser acusado de ter estado 10 dias completamente em silêncio, também a usufruir das suas férias, sem que tivesse aparecido. Nas suas redes sociais foram até surgindo algumas fotografias das suas férias. Eu ouvi como muitos portugueses estava a gozar em agosto. O que lhe pergunto é se não estamos numa situação idêntica àquela que foi a opção de Luís Montenegro. Deixa-me dizer uma coisa. Enquanto o José Luís Carneiro e o Luís Montenegro não sabiam o que fazer, o Chega estava a doar uma parte do seu salário para ajudar as vítimas dos incêndios. Está a ver? Isto é o que um político deve fazer quando sente que o país precisa de ajuda. Qual é que vai ser o mesmo salário que o próximo? Nós já abdicámos do nosso aumento salarial, vamos usar esse aumento salarial para dar às vítimas dos incêndios do valor superior a 100 euros, que é já todos os meses, fruto do aumento, o Chega rejeitou, e dá-o a associações de crianças desfavorecidas, alguns de bombeiros, outras pessoas que têm necessidades especiais, de apoio a animais abandonados, e vamos fazer a próxima para as vítimas dos incêndios. Mas veja a diferença de Luís Montenegro para André Ventura. O Luís Montenegro manteve a reentreia do partido, foi para uma festa política falar de Fórmula 1 em vez de resolver problemas dos incêndios. O Chega usou a sua reentreia política, cancelou aquilo que era para fazer no Algarve e usou a reentreia política para juntar alimentos e bens para ir levar aos bombeiros e para homenagear os bombeiros. Alguns dizem, bom, mas o André Ventura vai apagar os fogos do país inteiro, vai ajudar os bombeiros do país inteiro, vai levar ajuda às populações do país inteiro, vai salvar animais no país inteiro. Não. Eu creio que as críticas têm mais a ver com o método. Eu acho que nós podemos inclusivamente ver esse vídeo. Deixa-me só dizer isto. No sentido de... Deixa-me só dizer isto. Há de facto aqui houve ou não uma tentativa de mostrar pequenos momentos, a apagar o fogo, em contacto com os animais. Deixa-me dizer isto. Eu prefiro 1000 vezes ser acusado de ter feito alguma coisa, mesmo que isso possa não ter sido 100% eficaz, do que ficar sem fazer nada, olhar para a terra arder e para as populações com necessidade. Prefiro de longe ser acusado de fazer alguma coisa do que não fazer nada. Qual é que foi a mais-valia desse pequeno fogacho? A mais-valia de ajudar bombeiros, a mais-valia de ajudar animais que estão sem pasto e que estão sem alimentação. Isso não é uma mais-valia? Bom, olha, eu estou a visitar uma localidade. Sabe que eu não me estou a referir a isso, estou-me a referir ao vídeo em que André Ventura, estou-me a referir ao vídeo em que mas eu já lá vou. Está a apagar um pequeno fogacho. Já percebi. São cerca de 3, 4 segundos. Eu já lá vou. Em que há um pormenor das suas mãos sujas. Eu não vou fugir dessa questão. E é sobretudo qual é a necessidade, efetivamente. Eu não vou fugir dessa questão, mas tenho que deixar falar. Se só falar por mim eu não vou conseguir falar. Porque senão, ou seja, não está a entrevistar-se a si próprio, tenho que me deixar falar. Muito bem. Até porque eu ouvia fazer a entrevista ao José Luís Carneiro e deixou-o falar. Portanto, eu peço que tenha ao mesmo comigo o mesmo registro. Por favor. E teve aqui também o Pedro Pinto e também falou bastante ontem. Mas se não me deixar falar, eu não consigo explicar. Eu percebo que este vídeo incomode muita gente, porque mostra um político que faz,
que não fica fechado em Lisboa, enquanto os outros estão fechados em Lisboa, que ajuda, quando outros estão quietos e que estão parados. Sim, eu acho que ajudar é importante e acho que mostrar isso é importante, porque gera ondas de solidariedade e os bombeiros precisam. Nós naquele momento não precisávamos de Fórmula 1, precisávamos de solidariedade com os bombeiros e com as populações. Aliás, como hoje, enquanto o José Luís Carneiro não sabia o que é que havia de fazer e dizia ao André Ventura, como eu lhe disse há pouco, o Chega estava a doar parte do seu salário para as vítimas, estávamos a pedir à justiça. E eu próprio... Não, foi nesses dias, desculpa. Foi nesses dias. Estávamos a doar parte do nosso salário para as vítimas dos incêndios. As críticas que lhe fazem e que vêm a reboque das críticas de Montenegro é ter estado 10 dias em silêncio. Absolutamente. Aliás, nas suas redes sociais ainda existem imagens, por exemplo, de 9 de agosto, que foi a altura em que começou o incêndio em Trancoso. Se eu não consigo falar. Tenho que deixar fazer perguntas. Mas já fiz, eu estou a tentar responder, senão não consigo responder. Portanto, até ao fim vai ser segunda parte igualmente importante, e que eu acho que nós devemos destacar. Se um político está a visitar uma área ardida, como aconteceu no Fundão, sim, da área ardida, ouvir as populações, o Primeiro-Ministro fugiu, ainda não foi ouvir uma única população, ainda não esteve ao lado de uma única população. Porquê? Tem medo de ouvir críticas, eu não tenho. Há pessoas que criticam, há pessoas que me dizem que o Estado as abandonou, há pessoas que dizem que os políticos não fazem nada, mas eu estou lá, eu fui lá, não tive medo. Estava lá a falar com as populações, falei com os bombeiros, encontrei pessoas que tinham perdido tudo, encontrei casas que tinham ardido, e sim, vi uma parte, quando estava a olhar para uma zona ardida, vi um reacendimento. Agora pergunto, o que é que era suposto eu fazer? Nada. Acha que é assim que se deve fazer? Eu sou político, eu não sujo as minhas mãos. Isso é só para os outros. Não, se está a arder, nós somos cidadãos como os outros, temos que tentar apagar. Eu ouvi aqui pessoas dizer, esta elite que se acha elite... Tinha a opção de não publicar. Bom, por essa lógica, nada se publicava, não é? Por essa lógica, nada se publicava. Agora, vamos avançar. Não vamos avançar, porque isto é importante que se diga, percebe? Eu sei que talvez seja incómodo, mas nós temos que dizer eu ouvi muita gente sentada aqui neste estúdio, não é? Com porreirinha, assim, a ver os incêndios a acontecer e a dizer assim, ai meu Deus, o André Ventura a sujar as mãos no meio de um incêndio. Sim, seja o André Ventura, seja outro qualquer, nós não somos mais do que os outros. Se há um reacendimento, temos que ajudar. Se os bombeiros estão a precisar de ajuda, nós temos que ajudar. André Ventura, quais são as soluções para os incêndios? Deixa-me só dizer isto. Se as populações estão a precisar de ajuda, temos que ajudar. Não é só achar que estamos acima dos outros e que não precisamos de fazer nada. E certamente não é. Quais são as soluções? A ir falar de Fórmula 1 para o Pontal, quando está a decorrer, quando o país está a arder, que se resolve alguma coisa. Quais são as soluções que propõem para combater os incêndios? O Chega está à vontade nisso, sabe? Porque o Chega tem provavelmente o historial parlamentar que mais intensidade tem nesta matéria. Quem é que propôs que não pudesse haver negócios à volta dos incêndios? O Chega. O que é que os outros partidos fizeram? Votaram contra. Quer seja na questão da madeira, quer seja na questão dos terrenos, quer seja nas questões dos negócios à volta do fogo. 2. Quem é que procurou equiparar incendiários a terroristas? O Chega. O que é que os outros partidos fizeram? Votaram contra. Mas porquê equiparar os incendiários a terroristas? Porque são terroristas. Mas considera que a pena que existe atualmente é demasiadamente leve? Claro, senão não estavam todos à solta. Qual é que seria, na sua opinião, uma pena aceitável para... Quem mete fogo ao território é terrorista e eu tenho pena que não possa ser mais que 25 anos de prisão, porque é a nossa pena máxima. Vou-lhe dar um exemplo. Isso seria equiparar o crime a um homicídio? Em alguns casos mais graves, já gostam tanto de comparar. Vão ver o que acontece em França. Em França, um incêndio que gera ou que provoca a morte de alguém é punido até prisão perpétua. Ouçam, já gostam dos polígrafos, que geralmente inventam metade das coisas, mas vejam, prisão perpétua para quem coloca um incêndio que gera a morte de outra pessoa. Está a ver? Esta resposta já não lhe gosta tanto. Portanto, já não quer saber mais sobre isto. Mas isto era importante, porque mostra que nós somos uma espécie de elite bem pensante, que não quer saber do país, que gosta de ser politicamente correto, mas que não faz as coisas que é preciso. Se nós tivéssemos os incendiários presos, há muita gente a dizer assim, bom, mas eles estarem presos não resolve o problema, ou serem terroristas. Mas eu acho que concordará comigo, embora não esteja aqui para concordar. Nem para ter opinião. Não estou aqui para ter opinião, apenas para ouvir. Estou a dizê-lo retoricamente. Queria também perguntar-lhe o que é que considera sobre a medida de hoje, deste bónus que foi atribuído aos bombeiros. Deixa-me lá dizer isto. Se os incendiários não estiverem presos, não há prevenção que valha. Não há prevenção do território que valha se estes tipos andarem à solta. Eu tenho publicado nas minhas redes sociais, mas isso infelizmente a SIC já não quer passar, mas também podiam passar, de um indivíduo a pegar fogo ao território, com uma chama, que estava alcoolizada e teve que ser a população a parar e a ir lá a bloqueá-lo. Mas isso assim que não passa. Porquê? Porque isso já não interessa tanto. Interessa mais criticar o André Ventura. Mas André Ventura, deixa-me fazer-lhe esta pergunta com toda a honestidade. Considera que teríamos um país melhor se não existisse jornalismo?
Se não existisse jornalismo? Não, teríamos era um país melhor, se houvesse bom jornalismo, que é uma coisa diferente do que não existia jornalismo. Portanto, deixa todos na mesma... Olha, eu vou-lhe responder porque eu não tenho problemas sobre isso. Na mesma linha, infelizmente. Se não tivéssemos um jornalismo maioritariamente marcado pela influência de esquerda e do espírito de esquerda nas universidades, nas instituições, e desculpe dizê-lo, na maior parte da imprensa portuguesa, nós teríamos um jornalismo melhor. Infelizmente, temos jornalistas que às vezes esquecem que são jornalistas e tornam-se ativistas. E é isso que é mau para a democracia. Não tem que ver com jornalismo, tem que ver com ativismo. Em todas as profissões não podemos generalizar. Também não generalizaremos certamente em relação aos políticos, mas vamos passar à frente. Só queria realçar que estamos aqui para ouvir e que de facto essa postura de considerar que os jornalistas não estão a fazer bem o seu trabalho é algo que também nos deixa desconfortáveis e na verdade está aqui com todo o respeito da nossa parte. E é com todo o respeito que lhe pergunto o que é que considera da medida que foi aprovada hoje pelo Governo de atribuir este bónus aos bombeiros, 25% de forma provisória. Considera ou não que é uma boa medida e merecida para esses homens que têm realçado aqui, que fizeram um trabalho extraordinário? Deixe-me só dizer isto. Não é nenhum desconforto para o jornalismo. O jornalismo tem que se habituar a ser escrutinado como todos. Claro. Não pode querer escrutinar os outros e não ter escrutínio. Não podem querer fazer o que querem, dizer o que querem e não ter escrutínio. Acho que isso também é importante. Estamos os dois a ser escrutinados lá em casa. Mas esta conversa não é sobre mim nem sobre si. É sobre o povo português. Estamos a falar sobre os bónus dos bombeiros. Eu já lá vou, mas deixa lá. Eu não vou sair, não me vai conseguir, sabe, porque eu já estou nisto também há algum tempo. Não me vai deixar. Eu não vou sair daqui, vai ter que ouvir porque fez-me uma pergunta. Eu sei que não está habituado a isto, mas vai ter que ouvir agora. Porque ouvir a questão, ouvir a minha resposta, que é evidente, se me convidaram para aqui, eu acho que me querem aqui. Não estão aqui para eu fazer de boneco do Partido Socialista ou do PSD, não é? Isso é o que estão habituados noutras matérias. Não, claro, mas eu não sou assim. Estamos aqui para fazer perguntas. Perguntam o que é gasto do jornalismo. Eu estava-lhe a dizer uma coisa que é evidente. Tiveram tanta preocupação com esse vídeo. Passem, olha, hoje publiquei um vídeo de um cigano a dar tiros para um prédio. Há bocadinho, já vai com centenas de milhares de visualizações. Um cigano que pegou numa arma e começou a disparar. Assim que vai passar esse vídeo. Não vai. Sabe porque é que não vai? Eu vou-lhe dizer aqui cara a cara porque é que não vai. Porque muitas vezes não são jornalistas, são ativistas. Se fosse um imigrante qualquer salvar outra pessoa, meu Deus, era a abertura de telejornais em todo o lado. Como é um cigano a disparar para casas. Isso não se pode passar porque é racismo e xenofobia. E agora, deixa-me... Não conhece, mas olha, é só ir ao meu Instagram agora, ao meu Facebook e vai ver. Agora, eu não estou a atacar aqui, eu estou aqui hoje como convidado e não estou a atacar a SIC expressamente. Eu estou a falar do jornalismo português, que, desculpe lá, em muitos casos atingiu um nível do mais baixo que a nossa democracia. Considera que é mais importante continuarmos a falar dos incêndios ou de outras matérias que são importantes? Mas sabe porquê? Porque o jornalismo português tornou-se uma espécie de incêndio de esquerda, que é só valoriza o cá de esquerda. Olha, último exemplo, e não lhe digo mais nada sobre isto, e depois pode-me fazer as perguntas que quiser. O André Ventura vai ajudar os bombeiros e vai deixar essa conversa para eu vou terminar. Podemos agora falar sobre a questão dos bombeiros. Quer ou não? É isso, eu vou lá, mas deixa-me dizer isto. O André Ventura vai ajudar os bombeiros, leva material com a sua própria mão para ir ajudar bombeiros, para ir estar com as populações. Populismo, aproveitamento político, incompreensível. A Mariana Mortágua anuncia que vai para Gaza, 2 semanas num barco, passear de barco, com outras pessoas levar ajuda. Não para os bombeiros portugueses, não para a população portuguesa, mas para os que estão em Gaza. Jornalismo, grande ato, nobreza e grande iniciativa. Então, desculpe lá. Eu tenho que concluir. Sim, mas é que eu agora estou a discutir, eu estou a falar consigo. Não, mas não discuta comigo que eu tenho que concluir que há uma parte do jornalismo português que não é jornalismo, que é ativismo de esquerda. Isso é muito mau. Vou passar à frente, já percebi que não quer responder à questão do bónus dos bombeiros. Eu acho que é importante, mas é preciso não esquecermos também o que está para trás. O que está para trás é um dos países europeus que pior paga aos seus bombeiros, e Luís Montenegro sabia disso. Houve manifestações dos bombeiros. Nós avisámos o governo sobre isso. Quando eu dizia os bombeiros estão ao nível dos presos quando trabalham no valor por hora, eu estava a avisar o governo. Essas manifestações foram sobretudo dos bombeiros tapadores nos incêndios florestais. Estamos a falar acima de tudo de bombeiros voluntários que ganham 75 euros. Exato. Qual é que seria para si o valor justo? Repare, a questão não é só os 75 euros, é o valor hora, se for ver, é um valor que, como eu já disse, já tive a oportunidade de dizer várias vezes, é um valor que os presos ganham mais quando trabalham. Ora, um país tem as prioridades todas invertidas, quando quem está preso e vai trabalhar ganha mais do que quem está a salvar vidas. Seria um valor justo, na sua opinião? Portanto, eu acho que nós temos que, pelo menos fazer uma equiparação àquilo que é pago noutros países da Europa. Não digo já à Alemanha e à Finlândia, etc. Nós vamos propor que este aumento seja rapidamente feito, numa escala de 50%, porque entendemos que é importante que quem está a combater o fogo sinta, pelo menos, que tem, nos momentos mais difíceis, a compensação digna. Agora, acha que ganhar menos do que um preso por hora a combater um incêndio é uma coisa digna nos bombeiros? Portanto, o Primeiro-Ministro agora vai fazer isso. Mas esqueceu-se de agradecer aos bombeiros na publicação do governo que fez,
que mereceu muitas críticas dos bombeiros, deixou os bombeiros muitas vezes sem refeições e sem água durante o período em que estavam a combater os incêndios, e não foi capaz, ao 1 ano e meio de governo, de lhe aumentar o valor hora, que é um valor miserável. Ou seja, honestamente é um valor miserável. Deixa-me avançar. E, portanto, sim, concordo. Deixa-me só concluir para não dizer que eu não respondo à sua pergunta. Concordo. Já respondeu. Acho que devemos avançar por aí, mas temos que avançar muito mais. Isso é continuar a deixar os bombeiros na miséria. Aliás, eu penso que vai haver uma manifestação de bombeiros também. Eu espero que o Primeiro-Ministro ouça. Vai propor 50% de aumento sobre o valor dos bombeiros que estão a ser pagos neste momento. E não só... Deixe-me agora avançar. Posso só dizer Tenho que me deixar avançar, não, eu sei, não temos tempo para ir a todos os temas. Só para lhe dizer isto também. E a carreira? E a carreira e o comando? Os bombeiros hoje em Portugal... Desculpe interrompê-la, mas é que isto é mesmo importante. Os bombeiros em Portugal, e nós também já propusemos isso, os bombeiros em Portugal não têm carreira. Não têm carreira, não têm uma definição do que é uma carreira como as outras carreiras têm. É evidente que é isso. Quer dizer, não podemos querer ter bombeiros que se sacrificam como eles fazem. Isso implica o chamado comando também de bombeiros. E um comando de bombeiros, que essa é também uma questão importante. E o que é que se faz à Proteção Civil e de que forma é que se articula depois estas duas coisas? Primeiro que se faz à Proteção Civil é limpá-la dos cartões partidários do PS e do PSD, que nos últimos anos foi meter lá a gente com o cartão dos partidos sem competência nenhuma. Isso é a primeira coisa que se faz. Segunda coisa que se faz, mete-se os bombeiros a comandar, e não quem está em Lisboa, mais uma vez, e não quem está em Lisboa sem nunca ter estado naquele terreno, a comandar o combate a um incêndio. Nós hoje o que temos é gente da Proteção Civil, muitas vezes sem competência nenhuma, sentado num gabinete em Lisboa, a coordenar um incêndio, o combate a um incêndio em Vinhais. Que quem conhece a terra são os bombeiros. Ou no Fundão, ou em Castro Daire. Quer dizer, André Ventura, o que nós temos que ter é um comando de bombeiros. Deverá concordar que em grandes incêndios que implicam um trabalho conjunto de várias corporações que vêm dispersas de todo o país, terá de haver sempre um comando, digamos que nacional ou distrital, enfim, mas alguém que possa conseguir gerir todos esses meios. Uma coisa é o comando. Qual é a diferença de ser gerido pela Proteção Civil ou ser gerido eventualmente pelos bombeiros? E perguntando também, desde já, para poder incluir na sua resposta, se a atual estrutura de associações humanitárias de bombeiros permite criar o que propõe com o profissionalismo que os incêndios requerem. Uma coisa é o comando de coordenação de meios a nível nacional. Isso, obviamente, deve ser feito a nível central, até porque só o nível central é que tem a noção plena dos meios que existem, aéreos, etc. Já agora, quando começaram os incêndios, tínhamos 0 meios aéreos de combate de Canadair. 0. A Grécia tem 17. É a chapa de incompetência do Primeiro-Ministro. Não há outra hipótese que um país como a Grécia tenha 17 Canadairs e Portugal não tenha. Com a nossa área ardida. Devíamos comprar meios aéreos? Tem sido uma discussão. Só não compramos se houver corrupção à volta disto. E onde é que se vai buscar o dinheiro? O dinheiro, olha, se gastarmos menos em festivais que não interessam a ninguém, se gastarmos menos em gabinetes ministeriais e em tamanho do Estado absolutamente ridículo, se gastarmos menos, como temos aliás feito inutilmente nos últimos anos, em despejar dinheiro em cima de ministérios, que depois se vai ver e têm níveis de fraude e de despesismo brutal, talvez consigamos perceber que o que estamos a gastar todos os anos em aluguer de meios será uma ínfima parte de termos meios próprios de aviões. Quais são os casos de fraude que conheço nos ministérios? Olha, no Ministério da Saúde há mais de 1.000 milhões de fraude por ano. No Ministério da Saúde, mais de 1.000 milhões de fraude por ano e de desperdício. Isto são dados que até são públicos. Para não dizerem. Não, é fraude, desperdício e abuso. 1.000 milhões por ano. 1.000 milhões por ano dava para. Olha, bem, isso dava para não sei quantos Canadairs. Mas vou-lhe dar outro exemplo. As subvenções vitalícias custam ao Estado cerca de 500 mil euros. Se nós pegássemos no dinheiro das subvenções vitalícias, dava para aumentarmos o salário a 1.000 bombeiros. Dava para aumentarmos 1.000 bombeiros, dava para termos viaturas ao fim de uns anos, em vez de andarmos a gastar em coisas que não interessam a ninguém. Portanto, não me pergunto onde é que veio o dinheiro. Pronto, já está respondido, agora vai ter que me deixar seguir para outros temas, senão vamos falar só dos incêndios e eu creio que está aqui também para equilibrar, falar de outros temas. Vou passar para a questão do Governo Sombra. Anunciou um Governo Sombra com especialistas nas diferentes áreas. Mas assim nunca me deixa avançar. Eu também já tenho avançado, deixa-me só dizer isto. E acaba por ser um monólogo, creio que não é um monólogo. Por amor de Deus, não pode acusar, é de monólogos. Porque, sinceramente, eu acho que ninguém quer saber agora do Governo de Sombra. Estamos a combater incêndios. Mas eu quero francamente. Está bem? Eu vou responder. Deixa-me só dizer isto. Já tem esses especialistas, esses notáveis que prometeu que o apoiariam nas diferentes áreas. Quando é que os vai apresentar? E se nos pode já aqui avançar alguns nomes sobre essa lista de notáveis que prometeu que o apoiariam, desligados, despartidarizados do Chega? Eu compreendo isso, mas eu vou voltar àquilo que eu queria dizer, porque isto é importante. Nós já gastámos mais de 200 milhões de euros, 200 milhões, em aluguer de meios para combater os fogos este ano. 200 milhões. Portanto, isto das duas uma. Ou alguém anda a lucrar com isto,
e, portanto, interessa-lhes que não tenhamos meios próprios, ou toda a gente que percebe mais vale ter meios próprios, inclusivamente utilizar os meios militares se for necessário, do que estarmos todos os anos a pagar a não sei quantas empresas para andarem a combater os fogos. Porque, desculpa lá, isto ou é incompetência ou é corrupção. Não tem outro caminho. Porque se sabe que gastámos este dinheiro todo, gastamos centenas de milhões de euros por ano, e mesmo assim os governos acham que não se deve investir... Sabe-se há muitos anos, o André Ventura está nos últimos anos no Parlamento. Deixe-me voltar à questão do porque é que não devemos ter meios próprios? Podemos ter meios próprios. Porque é que andamos a pagar a empresas privadas e ao negócio do fogo? Relativamente a esta questão do Governo Sombra? Acho que era importante percebermos que temos que começar a investir em meios para defender o território. Se não o fizermos, eu fico com as suspeitas que há corrupção. Para quando o Governo Sombra, e que nomes é que nos pode avançar relativamente a essa... Não me cabe a mim fazer... lista de dia 18 especialistas. Dia 18 de setembro. Pode avançar-nos com alguns nomes? Não me cabe a mim fazer jornalismo, mas eu já disse que ia anunciar dia 18. Não vou anunciar aqui como é evidente, se vou anunciar dia 18. Agora, não me perguntou sobre a comissão de inquérito aos incêndios. Quer dizer, estamos no meio de um incêndio. O Parlamento acabou de ter um debate fundamental com o Primeiro-Ministro. Eu percebo que isso seja desconfortável para o PS e para o PSD, porque não querem investigar a matéria a fundo. Eu venho a uma entrevista aqui e não me pergunta sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Acha isto normal? Eu pergunto se acho normal. Que o país todo a discutir a Comissão de Inquérito, se vai haver inquérito, se não vai haver inquérito. É muito raro os entrevistados nos dizerem quais são as perguntas que temos de fazer. Mas olha, ontem ouvi-lhe perguntar ao José Luís Carneiro se concordava com a Comissão de Inquérito. Porque é que não perguntar nisso se concorda com a Comissão do PS? E ao Pedro Pinto do Chega, seu líder parlamentar, não é líder do Chega. Precisamente a falar líder sobre parlamentar. isso. Também certamente perguntou ao Eurico Brilhante Dias e certamente perguntou ao Hugo Soares. Mas ouvia perguntar ao José Luís Carneiro porque é que ele não concorda com a Comissão do Chega. Porque é que não pergunta ao líder do Chega porque é que não concorda com a posição do PS? É que parece que está, desculpe lá a expressão, parece que dá mais jeito a ajudar alguns do que outros. E isso não é positivo, desculpe lá. Eu gostava que respondesse às perguntas que eu tenho aqui. E posso voltar à Comissão de Inquérito ou não quer que eu volte para a Comissão de Inquérito? Eu ia perguntar sobre as presenciais, saber acho que isso interessa alguma coisa nesse momento. O André Ventura considera que não interessa saber se vai ser candidato ou não às presidenciais. Acha que alguém quer saber se o André Ventura é candidato enquanto se combate o fogo em Vinhais? Sinceramente. Não quer responder se vai ou não ser candidato às presidenciais? Eu posso responder a isso. Eu estou absolutamente tranquilo com isso. Eu só acho que isso não interessa nada às pessoas que nos estão a ver. Perante o líder do segundo partido com mais centro parlamentar. Eu até lhe estou a ajudar nas audiências. O que eu lhe estou a perguntar é se considera ou não. Se considera ou não que é importante ter um candidato do Chega às presidenciais? Considero que sim, mas considero que neste momento é importante que o Governo faça alguma coisa para combater os incêndios. Considero que neste momento seja importante. Olha, ouvi há bocadinho, já que quer falar de presidenciais, estava ali, aqui já no vosso estúdio, ouvi o Dr. Marcos Mendes dizer que também concorda com o que disse o PS e o PSD, de ter uma comissão técnica independente por causa dos incêndios. Sabe porque é que isto acontece? E agora estamos a falar de presidenciais também. Sabe porque é que eu nunca seria este tipo de candidato? Porque isto mostra como estas pessoas todas que se montaram à volta do poder nas últimas décadas têm medo que seja feita uma investigação a sério aos negócios dos incêndios, às máfias dos incêndios e aos interesses dos incêndios. Eu ouvi todos os candidatos presidenciais, ou quase todos, às autoridades policiais fazer essa investigação. Com certeza. E a morte de Sá Carneiro também não era às autoridades policiais, e não houve 10 comissões de inquérito, e a TAP também não era às autoridades judiciais, e não houve uma comissão de inquérito, e a EFASEC também não. E as questões das privatizações, quer dizer, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Sabe porque é que PS e PSD... Acabou por conduzir a entrevista para falar daquilo que queria, que era precisamente a Comissão de Inquérito, já está falado. Não, mas sabe porque é que não querem? Agora deixe-me voltar a perguntar... Não querem, porque são marionetas de interesses instalados. Se os portugueses podem contar que haverá um candidato do partido Chega, o segundo partido com maior assento parlamentar neste momento, se vai ter ou não um candidato nas presidenciais. Ouça, o Chega... Já esteve, a sua pré-candidatura esteve anunciada para 28 de fevereiro. O Chega não vai deixar de fora umas eleições tão importantes. Francamente, não foi assim, mas já o disse aqui. São eleições fundamentais para a chefia do Estado, o Chega vai estar presente. Isso é uma coisa. E o candidato será o André Ventura? Isso não está decidido ainda. Nós vamos ter um Conselho Nacional no dia 12 de setembro. O partido vai se pronunciar sobre esta matéria. E o Chega terá presente nesta campanha presidencial. O que é que mudou desde 28 de fevereiro, que nessa altura anunciou que se ia candidatar? Bom, não houve eleições legislativas pelo meio. O Chega não se tornou líder da oposição com a responsabilidade que os portugueses lhe deram de liderar essa oposição. O país não atravessou a crise que atravessou, nem estava previsto que atravessasse. Um político também é feito à medida do tempo das responsabilidades que o tempo lhe atribui.
e o tempo que me atribuiu a responsabilidade de liderar uma oposição, que não tinha antes, no sentido de ser o maior partido da oposição no Parlamento, e de enfrentar, olha, até isto que estamos a fazer agora, não só em termos económicos, do Orçamento de Estado, mas mesmo esta crise dos incêndios. Quer dizer, as pessoas neste momento querem políticos a falar dos problemas que lhes tocam, do combate aos fogos, do aumento do custo de vida, olha, da insegurança que eu referi há pouco nas ruas, que as pessoas sentem que está uma verdadeira impunidade. É isso que querem que os políticos façam neste momento. Portanto, o facto de termos, não acho que interessa muita gente. O facto de termos aqui umas presenciais em que André Ventura, segundo as sondagens mais recentes, estará longe de conseguir um resultado semelhante ao que conseguiu para as legislativas, não tem pesado na decisão se vai ou não apresentar-se a esta candidatura? Ou tem? Teve uma sondagem do Expresso há um tempo atrás que ia à segunda volta das eleições presidenciais. Como sabe, eleições presidenciais e eleições legislativas são completamente diferentes, são escolhas das pessoas completamente diferentes. Portanto, até íamos à segunda volta. Vi uma outra sondagem há poucos dias que eu próprio, se fosse o candidato, tinha subido mais 5 pontos ou 4 pontos em relação ao mês passado. Mas, ouça, francamente, não é mesmo nada disso que me interessa. Neste momento, os portugueses querem focar nos problemas deles, nos problemas do combate aos incêndios, nos problemas do custo de vida, do Orçamento do Estado. Do Orçamento Do Orçamento do Estado. Qual é que vai ser a posição que terá perante o Orçamento? O Governo já disse que a partir de 3 de setembro vai apresentar as suas grandes opções. Pergunto-lhe quais são, e se tem, linhas vermelhas e se pondera esta é uma questão de... dar o braço ao Governo para a aprovação do Orçamento. Esta é uma questão decisiva. Esta é uma questão decisiva. Porque as pessoas sentem o Orçamento na sua própria pele. Vai haver mais impostos ou menos impostos? A Justiça vai ter mais meios para combater a corrupção? Quais é que são as condições do Chega? Ou não vai ter... É isto que eu estou a dizer. A Justiça vai ter mais meios para combater a corrupção ou não vai ter mais meios para combater a corrupção? Vamos ter a efetivação das políticas de controle de fronteiras ou vamos continuar a deixar toda a gente entrar de qualquer maneira, sem qualquer controle, numa bandalheira total? O que é que vamos ter? Não vai deixar cair a lei da imigração? O que é que vamos ter? Claro que não, é evidente que não. O que é que vamos ter em matéria orçamental? Nunca podemos deixar cair a lei da imigração. Outra questão que eu acho que os candidatos presidenciais mostram imensamente digamos assim, a fraqueza ou a frouxidão que têm nesta matéria, todos a concordar e a achar muito bem. Mas sabe porque é que eu perguntei se eu não deixar cair esta lei? Que esta lei tem sido vetada. E eu pergunto. Sabe porque é que lhe fiz esta pergunta? Deixa-me só dizer isto. Eu pergunto às pessoas que nos estão a ver e pergunto também aos candidatos se acham bem o nível e o estado em que o país está em matéria de imigração. Em que entra qualquer pessoa sem qualquer controle. Lhe fazia esta pergunta porque sabemos o resultado que teve a ida ao Tribunal Constitucional, mas olhando também para a revisão constitucional que o Chega tem pedido, a verdade é que nos projetos de revisão que foram apresentados há cerca de 2-3 anos, em 2022, os artigos que os juízes invocaram, e estou a falar da proteção da família e das crianças para chumbar este diploma, não foram abordados. Portanto, nessa altura, o Chega não considerou que esse fosse um problema. E, portanto, se não o apresentou na revisão da lei constitucional, ponderava ou não, tendo em conta agora esta perspectiva do Tribunal Constitucional, que, aliás, o Chega até propõe que seja reforçado os poderes do Tribunal Constitucional, se entende que perante na nossa perspectiva, pondera o direito à família, deixar cair a lei ou deixar cair estes pontos que o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional. Na nossa perspectiva, o direito à família não pode implicar que o país receba todas as famílias do mundo inteiro. Quer dizer, e aliás, votos de vencido, os próprios juízes do Tribunal Constitucional deixaram isso claro. Quer dizer, o direito à família em si não pode significar que o país tem que ter as portas abertas para toda a gente, por uma razão. Porque não vale a pena. Não é isso que ele não vale a pena. Imigrantes que estejam em Portugal têm que ter condições para receber as suas famílias e isso não foi considerado inconstitucional. O que foi considerado inconstitucional é os prazos que a lei propõe. Mas imigrantes para família. Hoje foi presa uma pessoa que estava com mandato de detenção no Brasil para cumprir uma pena, estava impedida de entrar no país e estava de férias no nosso país. Eu não brinco comigo. Está toda a gente a entrar aqui de qualquer maneira e faz o que quer nas nossas fronteiras, toda a gente faz isto. Um português gêmeo foi detido na Madeira por ter batido na mulher. Mas o que é que isto tem a ver? Quer tirar os portugueses do país? Não, de todo. Agora... Dizer que a criminalidade não é só um fator... Mas quer importar mais criminosos? Eu acho que não é? Quer dizer, nós os nossos criminosos temos que lidar com eles. Agora,
desculpe lá se eu disser que não temos de estar a importar criminosos e escória do mundo inteiro. Quer dizer, quando me refiro a escória, refiro a criminosos. Quer dizer, eu acho que já... Está a ver, já quero avançar agora. Eu começo a falar, você já quer mudar de pergunta, mas não pode ser. Eu tenho que poder falar, senão não pode ser. Quando não concorda com o que eu digo, vai mudar de pergunta e traz-me outra pergunta. E eu não consigo dizer aquilo que ia dizer. Mas não perca tempo a fazer considerações sobre vou agora perder tempo. As minhas opiniões, que elas aqui não são importantes. Não estou a falar das suas opiniões, estou a falar do estilo, que é um estilo próprio desta casa de fazer entrevistas, mas que eu não me deixo condicionar por isso. É o estilo dos jornalistas. Mas deixa-me lá responder, senão eu não consigo responder, senão não dá para responder. Eu creio que já senão mais vale passar já a entrevista ao candidato do Benfica. Quer dizer, porque se não me deixar falar... Você perguntou-me sobre o direito à família, depois não me deixou sequer responder. Eu estava a falar e você interrompeu-me a dizer não, que o Tribunal disse... O direito à família não implica que nós recebamos todas as famílias em Portugal. O direito à família não implica que quem vem para Portugal, agora veja isto, chegam a Portugal. O que nós propomos é que tenham que apresentar meios de subsistência para eles e para a família, para evitar o quê? Que não tenham casa, nem tenham onde estar. Mas isso o Tribunal considerou legítimo. Entram de qualquer maneira. Dois. Isso não foi discutido no Tribunal Constitucional. Que não venham para cá viver de subsídios e, portanto, durante 5 anos... Isso também não foi debatido no Tribunal Constitucional. Mas é a nossa posição. Sim, mas não foi isso que foi debatido no Tribunal Constitucional, André Ventura. Tenham que ter... não possam recorrer à segurança social para não estar a dar mais subsídios ainda do que aqueles que já os recebem cá. Quer dizer, nós temos de ter imigrantes que venham para trabalhar, não para viver de subsídios. O que foi debatido no Tribunal Constitucional não foi isso. Deixa-me lá responder. 3. Ouça isto que eu lhe vou dizer. Ou nós controlamos a fronteira a sério, ou nós dentro de uns anos não teremos país. Eu há um ano atrás disse que íamos passar 1 milhão de imigrantes. Disseram que eu estava a exagerar, que era falso. Hoje temos 1,5 milhão de imigrantes, uma população de 11 milhões. Mais os que não sabemos se estão ilegais. Essas contas, como sabemos, centenas de milhares. Não estão oficializadas. Mas é as que conhecemos. Como sabe, o Instituto Nacional de Estatísticas e também a AIMA ainda não trocaram dados suficientes para nos dar essa... Acho que reconheceremos que o país está com um nível de imigrantes absolutamente excessivo. Ponto 1. Ponto 2. Acho que reconheceremos... Claro que não, daqueles que... Lei laboral, qual é que vai ser a sua postura perante a lei laboral? Já propôs uma comissão de análise às novas propostas do Governo. Quais são as medidas que o Chega considera que não podem passar e se também nessa questão pretende apoiar o Governo? Eu não quero ser indelicado, não vou ser. Não me está a fazer uma entrevista, está a debater comigo. Se for esse o modo, eu entro nesse modo. Estou a fazer-lhe uma entrevista. Desculpe lá, convidou o líder do segundo partido para uma entrevista. Eu começo a responder qualquer coisa, você responde com a sua opinião. A dizer que nem todos concordam com isto, ou com aquilo, ou com os dados daquilo e daquilo outro. Parece uma... Você parece ao José Luís Carneiro ou ao Luís Montenegro. Quer dizer, eu não estou aqui para debater consigo, francamente. Se não me deixar a cada frase que eu digo, rebatê-la com mas os outros dizem isto, ou os outros dizem aquilo, deixe-me lá terminar o que eu queria dizer sobre a imigração. Se quiser debater, vamos a isso. Agora, eu aí tirei as folhas daqui da frente e nós começamos um debate, que eu acho que isso não é positivo, não é? Portanto, fez uma pergunta sobre a imigração e não me deixou dizer nada. Quer dizer, deixa-me lá terminar o que eu quero dizer. Eu sei que talvez não seja cómodo para si, que gosta de pôr imagens de imigrantes com a inteligência artificial a combater os fogos. Isso não é verdade, como sabe, eu vou ter que lhe dizer isto. Como sabe, já foi, essa notícia já foi clarificada, aquelas imagens são reais e, portanto, está aqui... Mas acha que faz algum sentido? A falar de uma notícia que, na verdade, está a passar uma informação falsa e isso não posso deixar que aconteça. Estar a fazer notícias a dizer assim, bom, temos 1 ou 2 imigrantes a combater os fogos. Pois claro que temos, eles vivem lá. Então tinham o quê? Que ficar de braços cruzados a olhar para o fogo e os portugueses que lutassem contra o fogo? É este enviesamento intelectual que é tentar levar sempre o país para uma determinada lógica, geralmente esquerdalha das coisas, que é mostrar, não, é muito importante termos muitos imigrantes, coitadinhas das minorias. É isto que eu critico e que acho que vocês, honestamente, vocês não estão a falar da SIC, estão a falar de jornalistas, também deviam aprender francamente. Ventura, passou mais tempo a ensinar-nos a fazer jornalismo do que a responder às perguntas que estou a fazer. Lei laboral, qual é que vai ser a postura do Chega relativamente a esta lei? Eu vou terminar então a imigração e depois vamos à lei laboral. Eu acho que é importante o país ter controle de fronteiras, acho que é importante o país ter limites à entrada de pessoas, acho que é importante haver cotas, a economia pode precisar de mais pessoas, temos que as limitar na entrada e, sobretudo, duas coisas que, sinceramente, nós vamos insistir que vão para a frente, mesmo que o Tribunal, francamente, acho que isso não pode ir para a frente. Expulsar do território quem comete crimes. Francamente, eu não consigo perceber qual é o debate à volta disto. De expulsarmos do nosso território quem vem para cá e cometeu crimes de violação, de homicídio ou de roubo. Francamente, não percebo. 2. Quando vier a lei da nacionalidade, eu sei que isso é outra questão que não é da imigração, nós vamos propor que perca a nacionalidade quem cometer crimes e tenha obtido a nacionalidade portuguesa. Isto é assim tão radical? Isto é assim tão escandaloso? Podemos falar agora dos portugueses. Podemos falar dos portugueses.
Não, nós estamos a falar dos portugueses, porque isto é defender Portugal e os portugueses. Das leis que afetam diretamente os portugueses. Olha, pode crer que a imigração afeta diretamente os portugueses. A lei laboral, propôs uma comissão de análise a esta lei laboral. Pergunto-lhe quais são as medidas perante as quais o Chega não deixará passar esta proposta. Bem, nós propusemos uma comissão, porquê? Porque nós sabemos que é importante que o país discuta a lei laboral. Porque temos leis que são muitas vezes dos anos 70 e dos anos 80. Nós precisamos ter leis laborais que se adaptem à economia e que sejam capazes de se adaptar a um país dinâmico, a uma economia flexível, etc. O aumento, por exemplo, dos contratos de 2 para 3 anos. A duração dos contratos. Concorda com isso? Mas também a questão das horas de trabalho. Concorda com esta medida? Tem sido apontada como uma medida que aumenta a flexibilidade, é certo, das empresas, mas a precariedade dos trabalhadores. Concorda? Nós já demos ao Governo, eu já o disse publicamente também, que estamos de acordo no sentido de maior flexibilidade, que não signifique precariedade, e portanto este pode ser um caminho, mas que não queríamos fechar isto, sem ouvir todas as entidades sociais que ainda não se pronunciaram sobre a matéria, e dando ao Governo um conjunto de barreiras, de linhas vermelhas, que sabe que não pode passar. Quais são? As questões da amamentação e da natalidade. Essas para nós são decisivas. E a questão do horário flexível, que também tem sido... Vou lá agora. Eu vou aos 3 pontos, eu não vou esquecer. Entendido como um ataque à família. Não me vou esquecer. A amamentação. No meio de uma crise de natalidade, o Governo quer tirar direitos a quem amamenta e a quem tem filhos e a quem exerce os seus direitos no âmbito da maternidade. Isso nós não podemos aceitar e, portanto, dissemos ao Governo que era uma linha vermelha, que mais valia voltar atrás do que ir para um chumbo no Parlamento. E o regime de horário flexível? Nós não vamos permitir. Eu tenho que o acelerar porque estamos no fim do nosso tempo. Pela cabeça de alguma ministra que acha... Porque a ministra há um ponto que nós estamos de acordo, é preciso combater a fraude. Mas olha, é preciso combater a fraude nos RSIs, é preciso combater a fraude nas manifestações de fortuna, não é na amamentação das mães portuguesas. Isso não é aí que se tem que combater. Aí temos é que dar mais direitos a quem tem filhos. 2, sim, nós estamos a favor de mais flexibilidade em termos de horários, mas queremos garantir que isso não leva a mais despedimentos por incapacidade das empresas. É por isso que eu sugeri que houvesse uma comissão que iniciasse uma delegação conjunta, no fundo, entre o Governo e o Chega, que chegasse a um consenso sobre esta matéria. Sim, já disse que sim. Queremos é chegar a um consenso sobre esta matéria. Nós temos praticamente que terminar. Não queria deixar esta entrevista sem perguntar... Há uma reunião com o Governo dia 3, às 9 da manhã. Dia 3 de setembro para debater a lei laboral. Não é só laboral, a questão do orçamento e também penso que as questões de lei de estrangeiros e de imigração. Portanto, é uma oportunidade para o Chega, na delegação que vai apresentar, já traçar alguma... E na lei do orçamento, agora que falou dessa reunião, estará o Chega, o PS... Admite apoiar o Governo no orçamento se o PS estiver também nas negociações? Não, isso é uma questão. Nós não somos de birras. Isso é coisa que eu deixo para o PS, essa parte. No passado disse que não aceitaria. Não, enviesamento do orçamento. Não é o PS. É o enviesamento, como aconteceu com o IRC, se venderem ao Partido Socialista em contrário daquilo que defenderam, que era a descida dos impostos para as empresas, que é o que nós defendemos. Se for esse o caminho, esqueçam. Quer dizer, se a ideia for fazer um orçamento à medida do que o Partido Socialista quer, mais impostos sobre as pessoas, não diminuir os impostos sobre as empresas, continuar a dar subsídios a toda a gente. Não, isso não. Agora, estamos perante... não vou fazer birras como o José Luís Carneiro, que é, se o André Ventura vai a uma reunião, eu marco já uma reunião para a semana também. Escrevo já uma série de cartas ao Primeiro-Ministro a dizer que tem que lá ir. Isso não. Nós não somos de birras, nós vamos fazer o que é melhor para o país. Agora, cabe ao Governo apresentar um bom orçamento. Desculpa lá, não é nós que nos cabe apresentar um bom orçamento. Estamos em tempo de eleições, já falámos das presidenciais. Queria só fazer uma pergunta relativamente às autárquicas. O André Ventura tem todos os seus deputados como candidatos às autárquicas, o que quer dizer que na eventualidade das eleições lhe correrem bem, ou muito bem, vai ficar com a bancada do Chega esvaziada daquilo que são os atuais pesos políticos do Chega e outros também. Isto acontece com vários partidos, terem candidatos que são deputados a outras eleições, mas concorda com esta prática de estar com o pé num lado e eventualmente a cabeça no outro, ou seja, de deixar vazio o lugar para o qual foram eleitos pelo povo para se candidatar a outro lugar político? Também são eleitos pelo povo, nesse outro lugar. É o mesmo povo que os elege para um lugar e para o outro. Eu acho que os deputados... Uma questão de prioridade. Eu acho que os deputados e os lugares políticos nacionais não são mais do que os outros. Os políticos têm que começar a perceber que são cidadãos iguais aos outros. Têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres, devem se esforçar tanto como aos outros. Um deputado, por ser deputado, e eu tenho dito isso aos meus deputados todos, a todos os que são eleitos pela primeira vez, pela segunda e pela terceira, quando chegam ao cargo de deputado, ao lugar de deputado, digamos assim, não deixam de ser, representantes da sua
própria mundividência, do seu distrito, da sua localidade ou da localidade por onde foram eleitos, não deixam de ter que pôr as mãos no terreno e lutar ao lado das pessoas e de trabalhar ao lado das pessoas. Mas teve dificuldade em encontrar outros postos que se candidatassem às autárquicas? Se isso fosse assim, o Chega não era o partido que tinha ido a mais municípios no país. O Chega candidata-se a todos os municípios do país. É histórico. Mas isso assim que também não quer dizer. Mas era uma coisa importante se dizer. O Chega é o único partido da democracia, podem confirmar isto, os polígrafos e etc., que se candidata a todos os municípios. E está-me a perguntar se não tem candidatos. Nós temos mais candidatos do que os outros partidos. Essa pergunta que eu fiz. O que eu lhe perguntei é se o facto de recorrer à bancada parlamentar para apresentar os cabeças de listas a várias câmaras, significa que não encontrou outras opções para fazer essas candidaturas. Significa que diga a todos os deputados que têm que ser homens e mulheres do povo. Que têm que ser homens e mulheres que lutam pela sua localidade, que lutam pelo seu na eventualidade de ter esse sucesso autárquico que almeja, não receia que fique com uma bancada fragilizada? Sabe o que é que eu receio? É deputados como os que temos no PS e do PSD, deputados lordes que não fazem nada. É isso que eu receio. O que eu receio é deputados que não falam uma vez em 4 anos, como aconteceu com mais de 20 deputados na última legislatura. Não receio deputados que estão num cargo nacional, que podiam estar tranquilos e que podiam nem sequer meter nisso, mas aceitam dar a cara pela sua terra, seja essa terra no norte, no sul, no centro ou nas regiões autónomas, e dizer que se forem eleitos presidentes de Câmara e se o povo lhes der essa confiança, saem de um lugar nacional onde estão confortáveis para ir lutar pela vida das pessoas ao lado de quem vivem e ao lado de quem lutam. Hoje foi feito o levantamento da imunidade de João Tili, que pode ser constituído arguido a partir deste momento. Se se provar estas suspeitas de crime de participação na atribuição da obtenção de financiamento proibido para o partido, qual é que será a sua postura? É mesmo que foi sempre em relação a todos os casos. Afastar João Tili do partido? E os próprios deputados sabem isso. Isso é uma questão que tem a ver com o canal de YouTube e com a participação para uma conta de YouTube. Vamos lá ver as coisas no sentido que são. Com certeza. E por isso é que eu disse que és mesmo que para todos os outros. Comigo nunca me vai ver fugir a questão nenhuma. Eu sou direto e com todos igual. Não trato ninguém de forma diferente. Agora, deixa-me lá voltar atrás porque eu acho que isto era importante. Um partido que se candidata a 308 municípios, a todos, é o único que o faz, que mete os seus deputados, inclusive a líderes parlamentares. É que é preciso dizer isto. O caso do líder parlamentar é paradigmático. O Pedro Pinto, líder parlamentar, está numa posição que é das de mais, enfim, nobre, mas das de mais destaque no país, e aceitou ser candidato a uma Câmara Municipal que, se ganhar, assumirá esse mandato. E pergunta-me, o que é isto? Isto são os deputados que eu quero, porque é os deputados que não têm medo, de ir à luta, de lutar pelas suas populações e, se necessário, deixar o seu cargo a nível nacional para ir lutar pelas pessoas a nível local. Este é o tipo de deputados que eu quero. Sinceramente, não quero deputados que não estão lá para fazer nada, que não falam uma única vez em 4 anos e que não dizem nada, e que estão lá para se levantar e para se sentar. Eu quero outro tipo de deputados que lutam ao lado das pessoas. Por isso é que optei. Terá que os substituir foi uma decisão minha. Forem eleitos pelas autárquicas? Foi uma decisão minha. André Ventura. Eu optei por ter os deputados, todos, como disse, como a lutar no terreno como candidatos autárquicos. Foi uma decisão porque eu quero políticos ao lado do povo e não quero políticos fechados no Palácio de São Bento. André Ventura, essa foi a minha escolha. O tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença nesta edição da noite e até à próxima. Até à próxima.